Bom, gente, vamos lá. Então, o pastor Edgar, em férias, me pediu que pudesse cobri-lo aí, né, nesse domingo. E eu achei legal, não só pelo fato de poder dar aula, mas de rever vocês, né? Então, se tiver alguma reclamação aí dos professores, pode fazer para mim agora aqui, tá gravando, tá? Então, porque né, tem que estar sendo bem tratado aqui na nossa classe, né? Porque lá na vida cristã a gente só faltava oferecer o cafezinho pelo online, né? Só falta lá, vocês eram bem tratados, né? Fala aí. Aí, ó, tá vendo? Mas eu sei que vocês estão sendo bem tratados aqui também. Bom, só para entender aqui, voltando para o nosso quadro de ensino da igreja, vocês estão participando agora da segunda classe do trilho de ensino, fizeram a vida cristã, agora estão aí nesse meio amarelinho aí, que é a sala visão, e depois disso, vocês serão desafiadas a participar de um grupo de salas que a gente chama de crescimento. Então, a cada bimestre, nós oferecemos duas matérias novas, e hoje, inclusive, começa um novo bimestre, né? Então, no nosso caso aqui, vocês vão ficar até o fim do ano, porque a vida cristã em visão dura 6 meses. Na verdade, não chega a 6, né? São 4, 5 meses, um pouquinho, são 16 encontros. E, e aí o que acontece? Depois, aí vocês vão ficar aqui nessa sala crescimento, estudando matérias também sobre assuntos de vida cristã, assuntos teológicos, assuntos de ética cristã, enfim, diversos assuntos para exatamente isso, para crescer na vida cristã, tá? Então, as duas classes que são básicas aí e obrigatórias nesse sentido do trilho, vocês já estão terminando, que é a vida cristã que já fizeram e a visão que vocês estão terminando de fazer aqui nesse semestre, tá bom? As classes de formação é um curso específico para quem vai ser líder de pequeno grupo, é uma classe onde são convocados pessoas que já participam de um pequeno grupo e despontam para a liderança, então são treinados especificamente para essa sala. Se uma de vocês tiver o desejo de um dia conhecer e participar, dá o nome para o pastor Edgar, fala, quando tiver a próxima sala de formação, eu quero participar, porque eu tenho interesse de ser um líder, né, um líder em treinamento de um pequeno grupo. E a sala liderança são cursos mais avançados que nós oferecemos para exatamente treinar melhor os nossos professores, mas como é um curso aberto para a igreja, né? Porque é estudo da Bíblia, né? Então, num nível mais de seminário, mas para todo mundo que queira participar é aberto, tá bom? O último que nós tivemos foi de Romanos, foi muito bom. Geralmente, essa sala de liderança acontece em 3 sábados, né? E a parte da tarde lá. Então, só para vocês entenderem aí, de novo, o trilho de ensino da nossa igreja. Nossa igreja tem um trilho de ensino, né? Tem aí um caminho a ser seguido, uma organização nessa parte desde quando a pessoa chega na igreja até se tornar um líder. Então, ela tem várias etapas na sua formação, no seu treinamento, no seu trilho de aprendizado aí, tá bom? E nós chamamos esse programa de portal, que significa exatamente o que está ali, ó, Programa de Orientação Teológica para Aprendizes e Líderes. O nome é bonito, né? Gostei desse nome. Bom, o assunto de hoje, o tema da aula é capacitação, mas nada mais é do que falar sobre discipulado, tá bom? Eu não sei quantos de vocês já conhecem esse termo, discipulado, né? E se já estudaram, já tiveram algum curso sobre isso, né, alguma palestra sobre isso, enfim, né? Mas o discipulado é uma palavra que está relacionada, obviamente, à formação de discípulos, né? Eu não sei se vocês sabem também, a palavra cristão, no seu original, significa pequeno Cristo. O que significa isso, então? Que se você é salvo por Jesus Cristo, você se tornou um ou uma, né? Você se tornou um cristão, então você agora é uma réplica
nesse sentido, né, do próprio Cristo. Como nós falamos hoje na mensagem, uma vez em Cristo, então você não deve mais viver para si, mas agora viver para Ele. E mostrar na sua vida a vida de Jesus. Ou seja, Paulo usa uma ilustração muito bonita, quando ele fala que nós somos vasos de barro rachados. Mas como bonito isso, pastor? É belo isso demais, porque é uma figura que mostra que nós somos uma feitura do nosso oleiro, porém o pecado trouxe várias rachaduras em nós, várias imperfeições, mas a luz de Cristo, ou o perfume de Cristo dentro desse vaso, exala um cheiro agradável e uma luz atraente para que os outros vasos que estão na escuridão e continuam quebrados, né, e continuam ali sem nada de belo neles, por causa do pecado, sejam atraídos, né, por essa fragrância, por essa luz. E nós não somos diferentes dele na essência. Continuamos a ser vasos de barro com rachaduras. Mas Cristo em nós faz toda a diferença. É isso que faz a diferença do cristão, né? Quando ele, mesmo sendo um vaso de barro rachado, se permite usar por Jesus, né? Espalhar o perfume ou a luz que vem de Cristo, tá bom? Então isso é muito bonito. Logo, ser cristão, ser uma réplica de Cristo, implica em andar como ele andou, viver como ele viveu e obedecer o que ele ordenou. E nós vamos ver isso aqui, a ordem de Jesus para a igreja ou para os cristãos, porque o conjunto de cristãos forma a igreja, não tem como ser igreja sozinho. A palavra igreja pressupõe coletivo, tá bom? Você representa a igreja sozinho, mas você não é a igreja sozinho, ok? Onde você está, você representa a igreja. Você é um representante, mas você não é a igreja sozinho. Não dá para ser igreja sozinho. Por isso que tem muita gente que se engana quando diz que pode servir a Deus sozinho em casa. Não preciso de igreja. Não preciso ir para a igreja. Eu sirvo meu Deus aqui em casa sozinho. Isso não combina com a teologia a respeito da igreja, a eclesiologia, tá? Porque o cristão só é igreja quando ele vive em comunidade com outros cristãos. Ok? Muito bem. O pequeno grupo, inclusive, ele é um reflexo disso. Mas o pequeno grupo, como nós conhecemos, a gente fala que ele é uma das asas. Vamos imaginar a igreja como um avião com duas asas. O pequeno grupo é uma das asas desse avião. Não dá para viver só de pequeno grupo, né? Assim como também o grande grupo é uma outra asa, e nós precisamos do pequeno grupo para nos relacionarmos, para sermos mais intencionais nas vidas uns dos outros. E discipulado tem muito a ver com pequeno grupo, né? E a ordem de Jesus é que a igreja deveria ensinar a obedecer tudo isso. Isso está lá em Mateus 28, tá? Só para relembrar aí, eu queria que alguém lesse para nós a nossa missão aí projetada, por favor. Temos para glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Legal, obrigado, Beth. Olha só, nós, como igreja, entendemos que nossa missão é viver para glorificar ou para a glória de Deus, tá? Eu gosto mais dos verbos depois de Deus, depois da vírgula. Eu gosto mais dos verbos não aí no infinitivo, mas no gerúndio que a gente fala, né? Impactando e fazendo. Porque, para mim, impactando e fazendo é consequência de viver para a glória. É a maneira como nós glorificamos, tá? E não são três coisas diferentes. Vivemos para glorificar a Deus
vírgula, impactar vidas, como se fosse uma outra coisa, vírgula, e fazer discípulos. Para mim, impactar vidas e fazer discípulos é consequência ou é a maneira pela qual nós glorificamos a Deus. Tá? Então, eu prefiro esses verbos aí no gerúndio, impactando e fazendo. Mas tudo bem, não vamos brigar por causa disso, não. Tá? Importante é entender a nossa missão. Tá? A gente, às vezes, se atribula, a gente se ocupa com tantas coisas, não é verdade? Na vida cristã, tantos afazeres, tantos projetos e ministérios, e eu não estou dizendo que isso é errado. O problema é quando estes projetos, ministérios, afazeres, eventos, não contribuem para a missão. Às vezes nós estamos fazendo muitas coisas para Deus, como eu já li isso, agora eu não me lembro qual referência, mas nós às vezes estamos fazendo muitas coisas para Deus e esquecendo do Deus das coisas. Entendem isso? Fazendo coisas para Deus, mas esquecendo do Deus das coisas. É fácil da gente entender isso quando nós pensamos em filhos, né? Eu acho que todo mundo aqui tem filho. Entraram outras pessoas aí, boa noite para vocês. Mas assim, às vezes eu estou fazendo muitas coisas para o meu filho, mas esqueço de estar com o meu filho. Eu trabalho para comprar comida para o meu filho, eu me esforço para tentar dar a melhor condição, escola para o meu filho, educação nesse sentido, saúde, para que ele tenha um bom convênio, e eu quero comprar um bom videogame para ele, quero dar um tablet, um celular para ele poder estudar, fazer as brincadeiras dele, mas a pergunta é, quanto tempo eu passo fisicamente com ele? Intimidade, né? Olho no olho, abraço, beijo, carinho. Não que o que eu falei antes não sejam boas atitudes, né, que demonstrem uma responsabilidade de um pai, mas meu filho não precisa, essencialmente, das coisas que o pai dá, mas antes de quem o pai é, da presença do pai, do carinho, da intimidade. E quando nós pensamos na missão, quando nós pensamos em glorificar a Deus, antes de mais nada, nós temos que pensar em o que realmente o Pai quer que eu faça e quem Ele quer que eu seja, né? Mais do que o que Ele quer que eu faça para Ele, na verdade, é quem Ele quer que eu seja, né? Como nós vamos andar juntos. E aqui está o texto propriamente dito, numa versão mais livre. Quem pode ler para nós aí? Mateus 28, 18 a 20. Pode abrir e ler, pode abrir o microfone e ler. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Gente, tá aí a essência, né, da vida cristã. Isso é o que glorifica o Pai. Esse é chamado de grande comissão, né? E Jesus está fazendo o que aqui? Antes de sair de cena, fisicamente falando, ele chama os seus discípulos, os seus seguidores, e ele dá essa ordem. Isso está no imperativo, ide, ou enquanto vocês forem, então vocês devem fazer outros discípulos ou outros seguidores. E como que eu vou fazer isso? Né? Dentro desse processo, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque a autoridade, ele quem dá, e ele é o dono do negócio. Eu não faço discípulos da Igreja Batista do Horto. Eu não faço discípulos do pastor Paulo ou do pastor Edgar. Eu não faço discípulos do pequeno grupo A, B ou C. Eu faço discípulos de Jesus.
Eu faço discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou um embaixador, eu sou um sacerdote, eu ministro a alguém maior que eu, né? E fazer discípulos é um privilégio, sim, porque, imagina, né? O fazer discípulos, no meu ponto de vista teológico, começa com o evangelismo. O evangelismo já é, para mim, parte desse processo, tá? Quando uma pessoa é confrontada com o evangelho, ok? E, gente, os anjos queriam fazer isso. Os anjos queriam pregar a mensagem da salvação. E Deus, a Bíblia fala que Deus concedeu a nós esse privilégio de pregar. E por que que Deus concedeu a nós e não aos anjos? Porque aqui entre nós, né, eu acho que eles fariam melhor. Né? Mas tem um detalhe aí que um dia eu aprendi e fez todo sentido para mim quando eu penso sobre por que que Deus não permitiu que os anjos ministrassem, né, a salvação, o evangelho, e concedeu isso a nós, homens falhos e pecadores. E eu acho que fez muito sentido quando eu ouvi a respeito do porquê, quando uma pessoa disse que Deus escolheu a nós porque nós, ao contrário dos anjos, nós sabemos o que é ser um pecador. Nós sabemos o que é estar perdido. Nós sabemos o que é estar condenado ao inferno. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o tamanho da graça que me alcançou, porque eu estava perdido, condenado, morto nos meus delitos e pecados. Um anjo nunca soube o que é estar perdido. E não saberia. Nunca soube o que é estar condenado, porque nunca esteve. E ele não entenderia essa graça. Por quê? Porque nós, sim, é que somos alvo de uma graça que fez todo o sentido, porque nós estávamos desgraçados. Por isso, quando eu criei em Jesus, isso fez uma diferença enorme. Eu compreendi, ainda que de maneira pálida, né? Porque eu não tenho toda essa capacidade e às vezes até desmereço todo o tamanho dessa bênção, porque eu não vivo de acordo com isso, com o presente que Deus me deu, mas eu só tenho a agradecer, só tenho a me render e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou ninguém, não era nada, o vaso quebrado, mas o Senhor me escolheu. O Senhor me alcançou com a tua graça, estendeu a tua mão e me salvou. E isso faz toda a diferença. Um anjo não sabe o que é isso. Por isso Deus deu esse privilégio, essa responsabilidade para gente como eu e como você. O ministério da reconciliação. Por quê? Porque um anjo não sabe o que é ser reconciliado, porque ele nunca esteve afastado, ele nunca esteve separado, ele nunca esteve destituído da glória de Deus. Eu sim. Então eu entendo o tamanho da graça que me alcançou, não é? E preciso honrar com isso, com essa responsabilidade, com esse privilégio, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e olha que legal esse destaque aí, ensinando a obedecer. Isso é chave aqui nesse texto. Ensinando a obedecer. Como é que eu ensino a obedecer, gente? Como é que eu ensino a obedecer? Pensa no teu filho. Como é que você ensina ele a, por exemplo, cuidar bem da higiene? Como que você ensina? Só falando? Vai lá, moleque, escova o dente. Com exemplo. Mostrando, Isso. né? Mostrando isso, com exemplo, mostrando, fazendo junto, né? Por quê? Porque ele precisa ver que aquilo que você fala combina com aquilo que você faz, né? Ele precisa ver que isso dá resultado. E por quê? Porque através do exemplo, a obediência ela fica mais voluntária.
É muito triste quando alguém tem que obedecer no chicote, não é? Eu não sei se foi assim com você quando era pequeno, quando tem que obedecer na chinela, mas é tão bom obedecer porque você vê que é bom, porque você vê, não, meu pai faz, e eu vou fazer também. É bom para o meu pai, e vai ser bom para mim. Minha mãe tem prazer em fazer assim, e eu quero ser igual à minha mãe. Alguém ia falar alguma coisa aí? Pode ficar à vontade, gente. É como lá, abre o microfone aí, manda ver, tá bom? Pode me interromper, não tenha receio, não. Que eu não estou vendo todo mundo aqui, tá bom? Então, às vezes, eu não consigo perceber se você levantar a mão. Eu só ia falar, Paulo, se Tá, ou a gente obedecer só por medo também, né? isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É, se nós tivéssemos que escolher, ainda que eu tivesse que optar, né? Você prefere que seu filho obedeça por medo? Porque tem os dois lados da criança, né? A criança, ela não tem maturidade. Então, geralmente, a obediência de uma criança é exatamente os dois extremos, né? Ou ela obedece por medo da disciplina ou por expectativa da recompensa. Já percebeu isso? Por exemplo, arruma a tua cama, senão você vai apanhar. Ou então, se você arrumar a tua cama, eu vou te dar um chocolate. Então, ela é motivada a fazer, a obedecer, ou porque senão ela vai apanhar, medo da disciplina, ou por expectativa da recompensa, porque se ela fizer, ela vai ganhar um chocolate. Ainda assim, é melhor do que desobedecer. Mas isso não é o ideal ainda, porque a Bíblia associa a obediência com a honra. Então, um filho que obedece só porque tem medo de apanhar ou porque vai ganhar o chocolate, ele está obedecendo, mas ele não está honrando. Quando que é a medida da honra? Quando um filho obedece porque ama o pai. Quando ele obedece porque ele tem prazer em agradar o seu pai, a sua mãe. E nesse sentido, então, o pai não precisa nem colocar uma condição. Ele vai fazer por amor. Ele vai fazer porque ele tem prazer em agradar o pai, a mãe, a autoridade. Né? Ele vai se submeter voluntariamente. E aqui entre nós, né, gente? Como é gostoso quando os nossos filhos nos obedecem voluntariamente, por amor, sem a gente precisar ficar colocando ou impondo o medo da disciplina ou a expectativa da recompensa. E é muito bom ser surpreendido com uma obediência voluntária. É isso que Deus espera de nós, né? Deus espera uma obediência voluntária. Nós até cantamos uma música, né? Obedecer por amor, obedecer por adoração. Obedecer ao rei do meu coração, ao Deus do meu coração, alguma coisa assim, né? É isso que Deus espera de nós, tá? Ensinar a obedecer é dar exemplo. É dar exemplo. Tudo o que eu ordeno a vocês. Mas o mais interessante também, outra coisa interessante nesse versículo, Jesus vem, dá uma ordem, vocês vão, façam discípulos. Aí ele diz assim, eu estarei com vocês todos os dias. Isso é maravilhoso. Porque ele não nos deixa um encargo e vai, ó, eu vou deixar aqui com vocês a responsabilidade e tchau. Um dia eu volto para pedir conta. Não. Ele disse assim, eu vou estar com vocês todos os dias. Aí alguém fala, mas então eu acho que deu um problema aí, pastor, porque onde é que Jesus cumpriu isso? Ele cumpriu essa promessa, gente? Ele cumpre essa promessa? Jesus está conosco todos os dias? Cadê ele? O que vocês me dizem aí? Como que ele cumpre essa promessa? Como que ele cumpriu essa promessa? Ele falou, estarei com vocês todos os dias. Abre o áudio aí, porque se... Através do Espírito Santo. Isso mesmo, Beth, obrigado, isso mesmo. Através ou mediante o Espírito Santo. Porque quando Jesus fala ali para os discípulos, eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar outro consolador. Essa palavra outro,
Até estudei um pouquinho essa semana, porque nós estamos falando numa nova série, uns aos outros. Então, separadamente, tem a questão do um e tem a questão do outro. E a palavra outro ali nesse texto, o grego usa duas palavras para traduzidas no português como outro. Uma delas é alós, que é a palavra outro da mesma espécie. Outro termo que o grego usa para traduzir o vocábulo outro é heteros, que é outro de outra espécie, diferente, outro diferente. Na verdade, o alós é outro da mesma espécie, outro igual, e o heteros é outro diferente. Né? Então, quando Jesus fala, eu vou mandar outro consolador, o termo ali é alós, outro igual a mim. Igual a mim. E ele está falando de quem? Do Espírito Santo, que é Deus. Os três são a mesma pessoa. Então, Jesus cumpre essa promessa de estar conosco todos os dias na terceira pessoa da Trindade, na pessoa do Espírito Santo, que é Ele, que é Deus. Não dá para entender isso em todos os aspectos, porque nossa cabeça trava, né? Como entender a Trindade? Como entender toda essa beleza, dessa conexão, dessa cola, que é o amor, entre eles, né? Dessa relação de três em um, pré-existentes, eternos, em poder, em majestade, mas diferentes em função. Isso dá uma travada na cabeça, né? Ainda bem, porque nós somos limitados, né? Dando sequência aqui, quem pode ler para nós aí? Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, olha que interessante. Obrigado, Mazé. O ID não é apenas um chamado, ou a ideia aqui é como é que eu vou dizer? Um pedido, né? Uma oferta. É uma ordem. É uma ordem. Vão, enquanto vocês estiverem indo, ou seja, por onde vocês estiverem indo, a missão de vocês é essa. Façam discípulos. E esse vão começa onde? Em casa. Esse id começa em casa. Né? O seu primeiro discípulo imediato é seu cônjuge, é seu filho, né? É a sua casa. Ali, dentro do lar, deve ser um ambiente de discípulos de Jesus. Agora, é claro, não sou eu quem convence as pessoas. Às vezes você tem um cônjuge, um marido, uma esposa, um filho, e você prega Jesus para ele, mas ele não quer saber. Então, você não é o Espírito Santo, você não é a quarta pessoa da Trindade, tá? Tranquilo. Mas o fazer discípulos continua exigindo de você o exemplo. O exemplo de mostrar Jesus na tua vida, mesmo que pareça difícil, e às vezes o ambiente de casa é muito difícil, porque em casa nós não escondemos quem nós somos, né? Em casa você é realmente quem você é. Talvez você possa fazer um tipo lá fora, na empresa, na igreja, em algum outro lugar, mas em casa você tira a capa, você tira a casca e você, né, realmente se desnuda no seu caráter. Não dá para esconder quem você é em casa. E muitas vezes, infelizmente, nós pecamos nessa tarefa de fazer discípulo em casa, porque faltamos com exemplo. Porque as pessoas que nós mais amamos, ou dizemos que amamos, são aquelas que nós mais falhamos contra, mais magoamos com o nosso mau exemplo, ou com a falta de exemplo. Né? E Jesus espera isso a partir do nosso lar. Lares bem estruturados, vida bem estruturada com Deus, lares bem estruturados, igrejas bem estruturadas. Não o contrário. Não dá para ser o contrário. Não dá para esperar que primeiro a igreja esteja bem, para depois sua família estar bem, depois
sua vida está bem? Começa com você, inunda a tua casa e chega na tua igreja. E aí avança para a comunidade. Tá? Hoje nós falamos lá do Instituto, o Reginaldo apresentou lá muito bem e colocou uma expectativa para nós lá. Nós vamos falar sobre isso aqui, de uma porcentagem pequena que entende esse chamado na prática. Mas onde que começa o ID, né? Onde que começa essa mobilização dos 80% que não estão fazendo nada? Na vida deles, pessoal, com Deus. Se só se envolver com o Instituto, sem envolver com Deus no seu dia a dia e se comprometer com a tua casa, você vai atrapalhar o Instituto. Não é, Reginaldo? Não vai ser bênção. Então, primeiro começa na tua vida com Deus, no teu devocional, teu tempo de oração, teu testemunho, evangelizando, né? Cuidando mesmo da sua vida espiritual, cuidando da tua casa, e aí você vai começar a ser bênção a partir daí, né? Vai extrapolando isso, né, para os ambientes que você frequenta, né? De maior alcance aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Alguém lê para nós aí esse slide, por favor. Enquanto estamos indo dia a dia e batizar e ensinar. Enquanto estamos indo. Por que é importante entender isso, gente? Porque discipulado não é um programa, não é um evento, é um estilo de vida. Tá bom? Eu vou agora separar 3 meses da minha vida para fazer discipulado com alguém. Não, tudo bem, faz parte do projeto, né? Você separar um tempo para encontrar a pessoa, estudar com ela, né? Investir na vida dela, mas não é que, depois disso, então, eu tô de férias. Aí eu posso ficar 1 ano, já discipulei 3 meses aqui, posso ficar 1 ano agora chinelinho. Não existe isso na vida cristã. Vida cristã, cumprir a missão de discipular, ou você está crescendo, ou você está caindo. Não tem como estacionar, né? Por quê? Porque a vida é assim. A vida é uma maré, uma correnteza da carne que vai nos levando para o pecado, nos arrastando para aquilo que a carne deseja, e viver no Espírito é remar contra essa maré. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá essa condição de, quando nós agimos no Espírito em obediência, nós temos força para remar contra a maré. Mas no momento em que nós deixamos de obedecer, o barquinho é levado para trás. Ele não estaciona, vai para trás, né? Agora, eu não quero falar isso para desanimar ninguém aqui, pelo contrário. Porque para Deus, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei se você está cumprindo essa ordem de discipular, de dar o exemplo, de ensinar a obedecer. Mas lembra, se você está ouvindo isso hoje, Deus sabia que você estaria aqui hoje, que você estaria ouvindo isso nesse momento. Para Deus não importa onde você está. O que importa é a direção para a qual você está indo. Entendeu isso? Mas pastor, quem sou eu? Minha vida está um caos, ou coisa do tipo. Não se preocupe onde você está. Deus é poderoso. O que Ele quer é a sua decisão de avançar. O que importa para Ele é para onde você quer ir, para onde você está indo, não onde você está. Mas a Danila está muito mais avançada que eu. Deus não está preocupado em comparações. Onde está a Ivonete, onde está o Reginaldo, onde está a Daniele, onde está a Conceição. Não. Mas para onde eles estão indo? Eles estão crescendo? Eles estão crescendo? É isso que importa para Deus. É isso que importa para Deus. Porque a Bíblia deixa um alerta para nós. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, não vem com essa que eu estou avançado lá, estou lá na frente, meu barquinho está lá longe, não vejo ninguém no meu retrovisor. Amém, mas não se orgulhe disso. Porque se você parar, você cai. Você volta. Tá? E a vida cristã é isso. Um remando junto com o outro. Porque no final das contas, nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco, remando juntos. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Remando, remando.
tá bom? Porque Eclesiastes diz que o cordão de 3 dobras não rebenta facilmente. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Isso é vida cristã. Por isso que não dá para viver sozinho. Por isso que não dá para viver isolado. Porque se você cair, eu nem sei onde você está, né? Então é isso, pequeno grupo, comunidade, legal é isso, a gente está se vendo, está se falando, está se encontrando, como é que você está mandando zap, está marcando para tomar um café. Eu gosto quando eu vejo gente postando foto, um irmão um com o outro saindo na semana, fazendo bagunça junto, porque isso é vida cristã, isso é legal, né? E batizar e ensinar. Quem lê para nós aí? É muito importante, ó. A ênfase é a obediência. A ênfase é a obediência. A ênfase não é o ensino. Tá certo? Tá certíssimo. Por quê? Você ensina a obedecer, tá bom? Ensinar não é um fim em si mesmo. Ele tem que levar um propósito. O propósito do ensino é gerar pessoas comprometidas com a obediência. É prática. O ensino é teórico. O exemplo, por si só, ele também não vai automaticamente levar o outro se ele não tomar uma decisão de observar aquele exemplo e praticar igual. Então, o ensino tem que levar à obediência. A ênfase está na obediência, não apenas ou por si só no ato de ensinar. Ensinar, eu amo o ensino. Eu amo o ensino. Eu estou estudando pedagogia agora, depois de velho, né? Voltei a estudar, porque eu quero ser útil também no ensino secular. Ajudar mais as escolas, as creches, enfim, com a capacidade que Deus me deu de ensinar, de pensar o ensino, né? E quero ser útil para as pessoas, para o meu próximo. Está aí o instituto, quero ser útil nessa área de ensino lá também, para a comunidade, porque eu amo ensinar. Mas eu tenho que entender que o ensino por si só não é a finalidade. A finalidade é que com esse ensino, essa pessoa passe a uma prática relevante na sua vida. E nesse caso que nós estamos aprendendo aqui, ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou. Tudo que Jesus ordenou. Essa é a nossa missão de fazer discípulos, tá bom? Essa é a ideia. A maioria das igrejas não se importa se seus membros obedecem ou não. Elas apenas se preocupam se eles ouvem ou não o ensino. Na verdade, isso em linhas gerais, né? Não estamos generalizando aqui, tá? Mas é uma pena se isso acontecer, né? Porque nesse momento aqui nós estamos num ambiente de ensino. Isso é necessário, é saudável. E muito obrigado por você estar participando aqui. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Outros irão assistir durante a semana. Isso é bom também, louvável. Vão separar o seu tempo aí para fazer isso. Mas isso tem que levar para alguma coisa. Tem que desaguar numa ação de obediência àquilo que Jesus ensinou, mandou fazer, ordenou. Não adianta você assistir essa aula 1, 2, 3 vezes e nada mudar. Ou nada melhorar, né? Ou que isso não te motive, não te impulsione a fazer mais e melhor para Jesus. Então, o ensino por si só não é o objetivo final. O objetivo é a obediência, é a transformação. E esse é o grande diferencial da Bíblia, tá bom? Por quê? Porque a Bíblia, ela não apenas informa, né? A Bíblia, ela transforma. Por isso que é um livro sagrado, é um livro de Deus. Porque não tem só informação. Por meio dele, nós somos transformados. Pela obediência ao que está ali sendo ensinado, nós somos transformados, melhorados. A imagem de Jesus, tá bom? Nesse sentido, o propósito é esse, tá? Então, vamos lá, vamos ler alguns textos agora aqui. Eu já estou projetando todos eles para que vocês me ajudem já abrindo suas Bíblias aí. Posso
Posso escalar ou vou perguntar aqui. Alguém abre em Mateus 4,17? Tá bom? Quem é que vai abrir aí? Pode falar, pastor, eu leio 4,17. Eu leio. Ok, obrigado. Alguém leia depois, né? Depois, Mateus 9, tudo é Mateus, tá? Mateus 9, 35 a 38. Eu leio. Eu leio. Então pode Opa. ler, pode ler. Tá bom, É então, Reginaldo. Mateus 9, 35. 9, 35 e 38. E o Reginaldo vai ler, então, o 16, tá? De 24 a 26. E alguém, o 28, 18 a 20. Quem Leio. vai ler o 28? Tá bom, obrigado. Então, vamos lá, vamos entender aí por esses textos em Mateus, qual ou para o que nós somos convocados. Primeiro, maravilhoso, fomos chamados, convocados para a salvação. Quem lê aí o 4,17? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E vocês entendem aí que a mensagem é direta, né? É direta. Arrependam-se, porque o reino de Deus já chegou ou está próximo, né? Então, quando Jesus começou a pregar, aquilo, de certa forma, era uma convocação. Eu entendo desta forma, né, da minha teologia, que quando Jesus começa a pregar, o Espírito Santo começa a agir. Tinha um professor meu que dizia algo muito legal a respeito da pregação da palavra, do Evangelho, né? Especificamente do Evangelho, mas da palavra como um todo. Ele dizia que a palavra de Deus é como um leão faminto que está enjaulado. A nossa função é apenas abrir a jaula. A nossa função é apenas abrir a jaula. Este leão vai sair ao encontro de quem ele desejar para devorar. Nesse sentido bom, né? De alcançar a pessoa. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas o que significa isso? Que todo mundo para quem você pregar vai se converter? Não. Significa que a mensagem é poderosa e ela tem duas vertentes. Ou ela volta para Deus, trazendo salvação por meio do arrependimento, ou ela volta trazendo salvação por meio do arrependimento, ou ela volta trazendo condenação por meio da rejeição. Ela não volta vazia. Nunca volta. Quando você está ouvindo um sermão na igreja, a palavra não volta vazia. Ninguém sai de um culto sem decidir. Ninguém sai de um culto sem decidir. Ou você sai decidindo mudar, ou você sai decidindo continuar o mesmo, ou a mesma. Né? Então, eu não preciso dizer agora, você tem que tomar uma decisão hoje. Não, a decisão você vai tomar. Ou você decide mudar, diante daquilo que você ouviu, ou você decide continuar do mesmo jeito. A decisão é sua. E quando a palavra é pregada, Jesus, né, arrependam-se porque o reino de Deus já chegou, está próximo, né? Ele está falando dele mesmo, né? Da chegada dele como Messias. Eu lembro que a Escritura fala, o próprio Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. Ele diz, e ele dizia nesse mesmo contexto, que ele ainda tinha ovelhas que eram dele, mas que ainda não estavam no seu aprisco. Interessante isso, né? Como é que ele podia dizer isso? Porque ele conhece, ele é onisciente. Jesus sabe quem é que é a ovelha dele. E sabe quem é que vai entrar no aprisco. Mas nós não sabemos. Eu não sei quem é a ovelha de Jesus. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Mas eu não posso falar dos outros, porque eu não conheço o coração de cada um. Entende? Dirceu pode estar me enganando aqui. Posso estar achando que ele é um crentão que vai para o céu. De repente ele está enganando todo mundo. É ou não é? Essa cara linda dele aí. Olha lá. Mas Dirceu pode dizer, dar testemunho, eu posso ver a confissão, posso ouvir a confissão dele, ver a vida dele, mas ainda assim eu não posso cravar, falar, não, eu tenho certeza que o Dirceu é salvo.
Quem vai dar testemunho disso? Ele. Pela vida dele. Pelos frutos vocês vão conhecer. Jesus falou isso. Né? Vocês vão saber. Mas ainda assim, Jesus falou que tem muitos que vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Olha quantas coisas os caras fizeram em nível de liderança, hein? Em teu nome nós curamos enfermos. Em teu nome operamos milagres. Em teu nome isso e aquilo outro. O que Jesus diz para ele? Para essa turma aí? O que ele vai dizer para essa turma aí? Vai dizer assim: vocês são tudo mentirosos. Vocês não fizeram nada disso não. Tudo mentira. É isso que ele vai dizer para os caras? Afasta de mim que eu não te conheço. Isso. Ele não nega as obras que esses caras fizeram. Você percebe isso? Ele não chama essa turma de mentiroso. Ele chama essa turma de estranhos. É diferente. Eles fizeram sim. Em nome de Jesus. Tem muita gente fazendo muita coisa em nome de Jesus, mas não conhece a Jesus. Já parou para pensar nisso? Né? Então, a tua vida, você pode falar a respeito dela, se você já atendeu esse chamado para a salvação. Não se iluda, não é por estar na Igreja Batista, necessariamente, não é nem por ter se batizado, se você já o fez, não é por estar aqui na classe Vida Cristã, do pastor Edgar, tô brincando, tá? Não é por isso que você atendeu a convocação para a salvação. A salvação é individual, é um chamado divino, específico, todo aquele que nele crê, tá bom? E a pergunta é, você já aceitou a convocação para a salvação? Já se arrependeu? Já entregou sua vida para Jesus? Então você não tem como escapar disso, você é um discípulo e essa ordem é para você. O que mais nós somos convocados aí? Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Obrigado, Ivonete. Em outra versão, né, a convocação aí para os discípulos, Jesus fala assim: a seara é grande, né? Mas os trabalhadores são poucos. A seara é esse ambiente da colheita, né, do campo para se plantar e colher. Entenda isso, meu irmão. Essa é uma convocação para que a gente rogue a Deus por mais trabalhadores. Agora, quem é que... Entende uma coisa aqui comigo, nesse contexto. Jesus está pedindo para quem rogar por mais trabalhadores? O Senhor da Seara. A rogar para o Senhor da Seara. E quem é que tem que rogar para o Senhor da Seara? Os outros trabalhadores. Isso. Ele está falando para os seus discípulos, certo? Jesus está pedindo para quem já está na Seara. Jesus está falando: vocês, meus discípulos, roguem por mais trabalhadores. Eles não estavam de fora. Eles estavam totalmente envolvidos. E o que eles estavam sendo... Eles já tinham sido convocados para a Seara. Ponto 1. Convocados para a salvação. Convocado para a salvação é convocado para a Seara, meu irmão. Não tem como fugir disso. Não tem como ser salvo e ficar no chinelinho. Não tem. Você foi chamado para a salvação, você foi chamado para a Seara. E agora, além de trabalhar, seu chamado é rogar por mais trabalhadores. Por que isso? Por que isso? Porque nós não temos o poder, o poder não está em nós de convocar trabalhadores. Nós não podemos nos iludir, irmãos. Não somos nós que fazemos a obra por nós mesmos. Eu não tenho poder de convocar ninguém. Tá? Quem é que manda? É Deus.
quem manda é Deus, é o Senhor da seara, Ele é quem convoca. Então, eu rogo para Ele. O ponto 2 tem uma conexão direta com o ponto 1. Senhor, salva pessoas. Automaticamente, ao rogar para que Deus salve pessoas, eu estou rogando por trabalhadores. Entende isso? Não, uma coisa não é diferente da outra. Porque quando Deus me salvou para trabalhar na seara. Não foi para outra coisa. Então, quando eu oro para Deus salvar pessoas, eu estou orando por mais trabalhadores. Não é uma segunda etapa. Não, agora que Deus salvou, Senhor, manda ele trabalhar. Não. Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Um crente, um salvo, obrigatoriamente, tem que ser um trabalhador. Ô, Paulo, E isso agrava... Oi, querido, pode falar. então, uma coisa acho que interessante que tem a ver com o que você está falando, tem a ver com o real sentido do propósito do nosso novo chamado, né? Tem a ver com o propósito, né? Quando nós conseguimos entender o nosso real propósito, né? Porque Jesus nos salvou, e tudo isso se conecta. Né? A questão do real propósito verdade. da nossa existência, nosso propósito da nossa vida. Nesse sentido. É verdade. E isso agrava muito mais do que o Reginaldo falou hoje dos 80%. Porque não é uma segunda etapa ser trabalhador. Não é uma segunda etapa. A pessoa não entendeu o Não evangelho. entendeu. 20% é pouco. Então, eu não tenho que rogar. É lamentável ter que rogar que os 80 passem a trabalhar. Eu tenho que rogar por aqueles que nem são ainda. É esse que eu tenho que rogar. E a gente fica aí, né? Tendo que empurrar crente. Lembrar a galera. E não é essa a essência. O verdadeiro salvo trabalha. Eu não vou dizer, irmãos, que existam momentos na nossa vida de inconstância por questão de um pecado, de uma fase aí, enfim, um afastamento, mas isso não pode ser a tônica da nossa vida cristã. Verdade. Aquele que conhece a Deus não vive pecando. Ou seja, não tem, né? O máximo que vai acontecer aí é o cara se ausentar um dia ou outro na seara, por um problema aqui ou acolá. Mas o cara tirar licença-prêmio na seara não existe. Não existe. E a gente tem que ficar chamando. A pergunta é, será que eu estou chamando mesmo trabalhador? Ou essa pessoa nem se tornou ainda um oficial da seara? Quem eu estou chamando? Tá vendo? Meio triste. Às vezes, aí a pergunta é triste. Por outro lado, será que esses 80 são realmente parte do 100? Será que esses 20 não são os 100 e a gente está achando que são 20? É só Deus que pode julgar isso. Mas a nossa função é rogar por trabalhadores. Né? E isso tem a ver com salvação. Tá bom? Próximo ponto, 3, sacrifício. Vamos lá. Agora Mateus 16, né? Do 24 ao 26. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois é. Uma vez com a vida para sempre. A pergunta é, já adquiriu essa vida alguma vez? Né? Porque depois não pode pagar para ter a vida. Não tem dinheiro que pague. Não adianta você achar que vai ganhar o mundo inteiro e aí vai pegar uma parte desse mundo inteiro e comprar a salvação. Não se compra, tá bom? E aqui Jesus está chamando para um sacrifício. Olha, vocês entendam que a vida cristã não é moleza, ok? Mas, gente, qual vida que é moleza? Se você não é crente,
sua vida é escrava do pecado. Não é moleza do mesmo jeito. Você talvez até ache que seja, mas não é. E quando Jesus fala que a gente tem que negar a si mesmo, isso está muito conectado com o que nós falamos hoje na mensagem sobre amar a Jesus é viver como ele viveu. Deixar de viver para o meu ego e agora me entregar completamente para Jesus, para viver a vida dele através da minha. Ele diz que você tem que perder a sua vida para ganhar a verdadeira vida. Porque Cristo tem que viver através de você. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é objeto de morte, ou seja, morra. Morra para si é como uma semente. É quando ela morre que ela brota. É quando ela morre que ela brota. E Jesus quer brotar através de nós, né? Para que possamos dar muito fruto. Nós vamos ver isso aqui já para terminar daqui a pouquinho, tá? Então não se esqueça disso. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o nosso culto racional. Deus nos chamou para isso, para esse sacrifício. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, é suave, ele não está dizendo que vai pegar o peso, né? Porque o peso ele já levou na cruz. A ideia de tomar o meu jugo é, agora que você se entregou a mim, eu serei o seu senhor. O jugo é aquela canga, né? Que você coloca em cima do animal, né? E em cima da canga você põe o peso para o animal carregar. Então, o animal ele é submetido a esse jugo, o animal de carga. Então, ele não tem escolha. A questão é, qual jugo é melhor? O jugo do pecado? O jugo da carne? Ou o jugo de Cristo? Para os dois, eu estou submetido. A vida não é minha, eu não sou livre. Tanto para a carne quanto para o espírito, eu tenho um jugo. Eu me submeto. A diferença é a quem eu escolho me submeter. A carne ou ao espírito. Jesus está falando, escolha se submeter a mim. Porque o meu jugo, quando eu colocar o peso sobre você, o meu senhorio, quando você se inclinar para que eu, entre aspas, monte em você, fica tranquilo, não vai doer nada. Pelo contrário, vai ser leve. Agora, quando você deixar o pecado montar em você, a sua carne, isso vai te levar para a morte. É isso que ele quis dizer. Quarto ponto, Mateus 28, nós somos chamados para o serviço, que é o discipulado propriamente dito. Pode ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Legal. Isso é discipulado, né? Você recebe essa autoridade que Deus te deu, você é investido dela para uma obra, né? Para devolver isso para Ele, né? Para a glória dele. Então, discipulado é esse processo. Eu faço, você vê, eu faço, você ajuda, você faz, eu ajudo, você faz, eu vejo, você faz. Entendeu a escadinha aí? Eu faço, você vê. Eu faço, você ajuda. Você faz, eu ajudo. Você faz, eu vejo, você faz. Está pronto o processo discipulado. Ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Estamos terminando já. Não posso evitar a impressão de que Jesus prefere trabalhar com recrutas promissores. Nada promissores. Isso nós falamos no começo da aula, né?
Quem somos nós, né? Vasos de barro com rachaduras, imperfeitos. Mas é esse tipo de material que Jesus gosta de usar, que ele escolheu usar, para que por meio das nossas rachaduras e imperfeições pudéssemos transparecer a fragrância do seu perfume e a luz da sua glória para todos os povos. Todo discípulo, então, nesse caso, é chamado para ser discipulador. Espero que tenha ficado clara para vocês a ideia aqui, o mandamento de que ser discipulador não é uma função eclesiástica de liderança. Então o dia que eu me formar no curso tal, aí eu estarei pronto para discipular. Não. Você já foi chamado no dia que Jesus te salvou. Você já tem o que precisa, o Espírito Santo, a ordem de ensinar por meio do exemplo, né, a obedecer todas as coisas que Jesus tem ordenado. Então, contato com Deus, com a palavra de Deus, para conhecer quem Deus é, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar por meio da palavra, e a partir disso, viver isso, praticar isso e ensinar isso. É a ordem que ele deu lá para Josué, lembra? Josué 1, né? Não cesses de falar desse livro da lei, medita nele de dia e noite, para que você cumpra tudo que nele está escrito, né? E não cesse de falar dele, ou seja, você medita nele, cumpre, obedece tudo que está escrito nele e fala dele. Não cessa de falar dele. Eu conheço, eu pratico, eu proclamo, né? Então, eu conheço aquilo, eu aprendo aquilo, eu obedeço aquilo e agora eu ensino aquilo que eu aprendi por meio do exemplo, do ensino. Ensinar a obedecer. Isso não é coisa só do Novo Testamento, não. Em outras palavras, Deus disse a mesma coisa para Josué. Ensina o povo a obedecer tudo que eu tenho ordenado. Não foi? Mateus 28 está lá em Josué 1. Tá? Quem lê para nós aí? Por favor. Um cristão comprometido em seguir a Cristo, que tem fome de Deus e busca crescer espiritualmente através da Bíblia, da oração e do seu engajamento na igreja, local e PG para servir, evangelizar e discipular. Então, obrigado, Reginaldo. Esse é um resumo aí. Então, quem é o discípulo? Quem é o discípulo? É um cristão comprometido, até redundante, né? Cristão comprometido em seguir a Cristo, que tem fome de Deus, busca crescer espiritualmente através da Bíblia, da oração e do engajamento com o povo de Deus, né? Na igreja, no pequeno grupo. Para quê? Servindo, glorificando a Deus, nossa missão, né? Fazendo discípulos, evangelizando, discipulando, que para mim já faz parte do processo de discipular, né? Começa com o evangelismo, ensinando a obedecer tudo que Jesus ordenou. Tá bom, gente? E aí, nós não precisamos ler isso aí agora, mas quem é o discípulo? É aquele que permanece na palavra, é aquele que produz, não somente produz fruto, produz muito fruto. E é aquele que pratica o amor. Esse é o discípulo. Permanece na palavra, as minhas palavras em vocês e vocês em mim. Se permanecerem em mim, em João 15, ele fala, esse que permanece em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E João 13, nós lemos hoje na mensagem, né? 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E ele diz no 35, assim todos conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. E aí eles vão saber que verdadeiramente vocês são meus discípulos. O amor caracteriza o discípulo de Cristo. O discipulado, então, é uma ordem, é um imperativo para todas as igrejas e para a igreja toda. Ou seja,
Não é só para líder, não é para pastor só, para professor, para diácono. O chamado para o discipulado é uma ordem dada para todo crente, para todos os crentes, de todas as igrejas. E para terminar, qual é o DNA da igreja aí? Vamos abrir nesse texto, Atos 2, vamos juntos ali abrir e lermos, 2, 42 ao 47, e ver ali qual que é o resultado, né, o fruto dessa vida de discipulados, de discípulos verdadeiros, vivendo um na vida do outro, ensinando a obedecer tudo que Jesus ordenou, vivendo essa vida em comunidade. Esse é o famoso texto que retrata o que nós vemos ali, a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, uma igreja modelo para todos nós hoje aqui. Parece até algo assim, surreal, né? Mas isso é real, é verdadeiro e possível hoje em dia. Quem achou pode ler para nós Atos 2, do 42 até o 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, eu pergunto para vocês, obrigado, Beth. Pergunto para vocês, isso aqui é utópico? É utopia? Ou é possível ainda hoje? Possível. Paulo, eu acredito que seja possível. Eu acredito, sim. Porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que agia no passado, Deus não perdeu um centímetro, uma gota de poder, né? Então eu creio, sim, e até acreditei que com toda essa situação pudéssemos viver um pouco disso, né? A situação de pandemia, talvez até pela dificuldade, né? Talvez muitas vezes na dificuldade é o momento que nós mais nos unimos, né? Então eu realmente até confiei bastante que poderia ser um momento aí de revivermos essa passagem de Atos, né? Mas eu ainda creio que sim, isso é possível. Sim, irmãos, eu também acredito nisso. Sabe qual é o grande problema? Eu ia até fazer uma outra pergunta também, né? Você gostaria de fazer parte de uma igreja assim? Você gostaria de fazer parte de uma igreja dessa? Muito. Não é? Olha só, perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Cada um havia temor, feitos extraordinários aconteciam entre eles, todos estavam unidos, vendiam o que tinha e distribuíam para quem tinha necessidade, perseveravam no templo e de casa em casa, com alegria, repartindo pão, com simplicidade, e aí louvavam a Deus, e todo o povo era simpático a eles, não só os crentes, né? Todo o povo contava com a simpatia de todo o povo, e aí o final disso é o quê? Qual é o resultado óbvio disso? Deus acrescentava a cada dia mais pessoas. Agora, sabe qual é o problema, gente? O problema é que eu quero chegar na igreja do Horto e ver a igreja do Horto fazendo isso. Mas sabe quem é a igreja do Horto? Sou eu. Então, enquanto eu fico esperando pelos outros e os outros esperando por mim, isso não vai acontecer. O problema é que o meu egoísmo me faz querer sempre receber. Eu não quero repartir o pão, eu quero pegar um pedaço, mas não quero dar o meu. Eu quero receber oração, mas eu não quero orar. Eu quero ir nas festas, mas não quero receber as pessoas lá em casa, na minha festa. Eu quero receber milagres, mas eu não quero ser o milagre de Deus na vida de alguém.
Então, enquanto nós estivermos nessa posição de querer receber, de que a igreja é para mim, isso não vai acontecer. Mas quando eu entender que começa em mim, a partir de mim, se cada um aqui, desse pequeno grupo nessa sala, entender isso de fato, Atos 2 vai acontecer de novo. E é isso, por isso que nós devemos orar, é por isso que nós devemos trabalhar, é por isso que nós somos chamados para discipular, para viver Atos 2, porque como o Reginaldo falou, o Deus de Atos 2 é o Deus do outro DP. Eu acredito nisso. É o Deus do Paulo, é o Deus da Beth, é o Deus da Ivonete, é o Deus da Mazé, é o Deus de todos aqui. Amém. Isso começa em mim. Começa em mim. Discipulado, participação na igreja, resumindo, né? Cultos, escola bíblica, classe de integração ou vida cristã e visão, como nós estamos aqui, né? O ensino como um todo, pequenos grupos e na minha vida pessoal, né? Quem eu posso discipular, quem eu posso viver a vida na vida, né? O ensino é importante, mas a obediência é mais importante. O foco está na obediência. Alguém leia para nós aí esse slide. Acostumados a sempre sentar. Vai lá, filho. Acostumados a sempre sentar e sugar, os degustadores de sermões, em muitas igrejas se tornam peritos em criticar os pastores e murmurar quando suas necessidades não são supridas. Como nos afastamos do cristianismo do NT, quando Pedro definiu igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Pode continuar, por favor, com. Para mim, só tem aqui. Depois, o povo exclusivo de Deus. Aqui. Pesquisadores, repetidamente, têm descoberto que, na maioria das igrejas, 10% das pessoas fazem 90% do trabalho. Essa estatística foi até generosa, né, Reginaldo? Você foi até generoso com ela, porque você falou de 20, né? Essa fala que apenas 10 nesse livro Multiplicando a Liderança, né? Pois é, mas de novo, gente, para a gente entender isso, ficar bem fixado, né? A igreja que é edificada em torno do ensino é centrada em quem? No professor. Mas a igreja que é edificada em torno da obediência, ela é centrada em Jesus. Uma igreja missional, né? Uma igreja chamada para cumprir a missão, é uma igreja voltada para a capacitação dos seus membros, ensinando a obedecer tudo que Jesus ordenou. Cada cristão recebeu uma missão. Atos 1:8. O que Jesus fala lá em Atos 1:8? Descer sobre vós, Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Até os confins da terra. Queridos, espero que tenha ficado claro o nosso chamado para ser discipuladores. Começou na salvação. Quando você foi salvo, você já foi chamado, já foi convocado para o trabalho, para a seara, para ensinar as pessoas a obedecerem tudo que Jesus tem ordenado, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus falou: estarei com vocês todos os dias. E ele está. A parte dele ele está fazendo. E a nossa? A gente está cumprindo com a nossa? Reginaldo, você pode orar para terminar esse tempo? Muito obrigado, queridos. Depois da oração, se quem puder abrir a câmera, a gente tira aquela fotinha, né, Bispo? E aí a gente encerra aqui. Desculpa pelo tempo, tá bom? Me empolguei aí, né? Mas obrigado, gente. Obrigado aí. Pai querido e amado, somos mais uma vez agradecidos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem conosco,
com os nossos. E, ó Pai, sonde os nossos corações para que possa ser um coração de um verdadeiro adorador, Senhor. Que possamos ser discípulos que tenhamos no nosso maior prazer seja obedecer ao Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, a ter um viver que possamos verdadeiramente sermos imitadores de Cristo. O Senhor conhece, sonda e conhece cada um de nós, até melhor do que nós mesmos. E rogamos ao Pai que o Senhor nos transforme pelo poder do Teu Santo Espírito, a ter um viver que venhamos a honrar ao Senhor em todas as coisas. E que o nosso testemunho possa ser um testemunho poderoso, um testemunho em que, ao invés de afastar pessoas do Teu reino, nós venhamos a agregar e somar pessoas, trabalhadores, para essa seara tão grande que nós temos em nossa frente. Mas sabemos que quem peleja por nós não é qualquer um, é o Deus de Abraão, de Jacó, é o Deus de Davi. E esse mesmo Deus poderoso tem honrado, tem sido fiel e tem nos amado, apesar de sermos quem somos. Nós oramos no próprio nome de Jesus. Amém. Amém.